11h32. Nós vamos conversar agora, na sequência, com o economista Carlo Barbieri. Ele vai conversar conosco, inclusive falando sobre o estado de São Paulo e o protagonismo que pode assumir o estado de São Paulo diante do momento pós-pandemia no setor de exportação. Falando de economia agora há pouco, da criativa e da sustentável, a gente também vai falar dessa retomada pós-pandemia e o papel que o estado de São Paulo poderá assumir a partir de então. Conosco, portanto, agora aqui na Jovem Pan News Bauru, economista Carlo Barbieri. Carlo, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News Bauru. Bom dia, prazer estar com vocês aí na cidade gloriosa de Bauru. Você não está no Brasil, Carlo? Não, eu estou nos Estados Unidos, numa cidade chamada Boca Raton, na Flórida. Boca Raton. Antes de entrarmos no nosso assunto, como está a situação aí, como vocês têm enfrentado o Covid-19, as informações que chegam dos Estados Unidos, aliás, tratando em especial do epicentro, né, Nova York, são bastante tristes, viu, Carlos? Realmente, os Estados Unidos ele conseguiu atingir 25% do problema a nível mundial, né? Os Estados Unidos ele teve duas fases de informação sobre o vírus, né? Na primeira fase, a China e a Organização Internacional do Comércio não admitiram que era um vírus transmissível. Então, isso fez atrasar o processo de fechamento das fronteiras. E entrou uma quantidade muito grande de pessoas vindas da China e até outros países que transmitiram. E agora o que se descobriu essa semana é que, antes disso, já tinham até mortes no dia 19 de janeiro pelo vírus na Califórnia, particularmente em Los Angeles. Então, na verdade, os Estados Unidos foi pego assim, desprevenido para essa situação, principalmente porque ele não teve, por um lado, a informação e houve uma resistência interna ao fechamento, principalmente dos voos da China, por razões políticas, e isso atrasou ainda mais a defesa. E hoje os Estados Unidos está na situação que você falou muito triste, são praticamente 1/4 dos infectados no mundo estão aqui. Carlo, agora no foco da nossa conversa, você economista, analista político, presidente do Oxford Group, né? Atua aí há mais de 30 anos nos Estados Unidos, falando já de um momento pós-pandemia. Afinal de contas, ele chegará, né? Inclusive comercial de banco aqui no Brasil, a gente tem acompanhado, isso vai passar, sem dúvida alguma. E qual é o papel que assume o estado de São Paulo, já que é um estado que lidera o ranking como os que mais exportam há alguns anos? Qual é o papel que o estado de São Paulo pode assumir pós-pandemia, Carlos? Eu acho que São Paulo tem tudo para ser não só o líder no Brasil, para dar soluções realmente interessantes, como o líder de todas as Américas, porque, do ponto de vista, São Paulo tem dois grandes campos de atuação, a produção rural e a industrial, certo? Nos dois, São Paulo lidera. Do ponto de vista rural, o pós-pandemia vai encontrar um mundo, de alguma maneira, com necessidades de produtos agrícolas que não poderão ser atendidas nem pelos Estados Unidos no seu todo, certo? Porque houve uma limitação na produção, em função de tudo que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, onde saiu até uma notícia de que há várias fazendas que estão fechando, porque os trabalhadores têm medo de trabalhar, né? E, aparentemente, o Brasil foi menos atingido na produção rural. Então, essa é uma boa oportunidade para São Paulo entrar com mais disposição na exportação de produto agrícola. Na indústria, eu acho que São Paulo pode liderar um movimento importante. A grande maioria das empresas ocidentais que estão na China, eles querem sair da China, eles querem buscar um outro porto mais seguro para reiniciar o seu processo produtivo. São Paulo tem tudo para atrair essas empresas, particularmente as americanas, mas também alemães e de outros países da Europa, para centralizar esse seu novo processo produtivo a partir de São Paulo. A São Paulo tem capacidade industrial, tem instalações, tem operário altamente qualificado, tem dinâmica. Então, eu acho que São Paulo pode atrair toda essa indústria que está, digamos assim, saindo da China, que quer continuar produzindo e quer ter o mercado americano como peça-chave do seu desenvolvimento.
o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos só está melhorando e isso pode dar chance. Independentemente disso, se a gente lembrar que São Paulo sempre foi o grande produtor, você lembra que até a entrada daquele senhor que presidiu o Brasil durante alguns anos, certo? Uhum. São Paulo era o grande polo exportador de produtos manufaturados. Os Estados Unidos importava 73% do Brasil em manufaturados e semi-elaborados. São Paulo liderava isso aí. E eu acho que agora que não há mais essa intenção de vetar os Estados Unidos no comércio exterior pelo atual governo, muito pelo contrário, São Paulo pode também sair da frente e fortalecer a sua indústria entrando no mercado americano. Agora, Carlos, nós sabemos que há uma capacidade, um momento de ociosidade da indústria gigantesco por conta desse momento de pandemia. Havia ainda uma capacidade ociosa por conta de uma recuperação lenta até por parte da economia local aqui no Brasil, pós-crise de 2014, né, no final do governo do PT, que você elegantemente mencionou há pouco. E eu sempre tratei com um certo receio a musculatura do nosso país do ponto de vista de tração para tentar se movimentar e sair dessa condição de crise. Entretanto, se fizer esse recorte, como você muito bem coloca, destacando o estado de São Paulo, eu quero crer que nós temos condição, via São Paulo, de crescer os 5% previstos num futuro pós-pandemia, depois de 5%, 6% de queda. Haja vista uma movimentação no setor de qualificação, por parte do Senai e outras instituições, e também da própria indústria, que tem sim esse movimento ocioso de pós-crise e agora pandemia. São Paulo realmente tem condição de tracionar e sair disso e, estabelecendo essa relação comercial próxima com os Estados Unidos, entrar nesse ritmo de recuperação rápido, Carlos? Eu acho que sim. Vendo de fora, São Paulo é a grande expectativa com relação ao Brasil de retomada do desenvolvimento e de provimento de produtos aqui nos Estados Unidos. Veja, a própria guerra, entre aspas, comercial que houve entre os Estados Unidos e a China, já abriu um campo enorme para a substituição de produtos da China por de outros países. O Brasil estava acanhado nisso, mas eu acredito que agora é uma obrigação nossa, eu me coloco até aí no Brasil como paulista e como brasileiro, aproveitar essa oportunidade. O mercado americano vai estar ávido de produtos, os Estados Unidos vai estar curto de fornecimento de produtos no campo industrial. Você lembra que a China costumava exportar 800 bilhões de dólares para os Estados Unidos, e a China fez uma coisa muito interessante. Ela criou os clusters, como nós temos no mundo inteiro, mas ela transformou os seus clusters em um movimento de destruição da concorrência. Ela fez dumping através dos seus clusters. E o exemplo maior é na área médica. A China acabou dominando 92,5% da produção de máscaras, respiradores e etc. Olha que oportunidade maravilhosa que nós temos de não só atender o Brasil como o resto do mundo em produtos que não são nem de uma tecnologia que o Brasil não disponha para fazer. E o que nós precisamos é pôr o país a produzir. Sim. E São Paulo pode aproveitar todas essas falhas que vão existir no comércio mundial, porque a China será, de alguma maneira, penalizada pelo mundo inteiro por conta desse vírus que ela deixou escapar ou forçou escape. Aí a gente não tem que entrar na teoria conspiratória, né? Mas, de qualquer maneira, vai ter esse mercado todo disponível, e São Paulo, dentro do Brasil, é o que mais está preparado para isso. Aliás, o mundo tomou um susto, né, Carlos, diante dos números que chegaram na produção de itens básicos, como você mencionou, a máscara. O próprio Trump mostrou ficar assustado diante da informação. Mas como assim? Eles produzem 95% do que o mundo precisa? E fiz um relato aqui dias atrás, Carlos, aproximadamente 25 anos, data dessa percepção que tive, quando peguei um boné da Nike e que era made in China. Na sequência, um tênis da Nike e que era made in China. Diante daquela situação, de uma variação bastante rasa, eu constatei que os Estados Unidos não quer mais costurar
né? Os Estados Unidos não quer mais essa mão de obra básica e barata que o chinês tem e oferece, né? Até pelo número de habitantes que tem, mas isso pode custar muito caro. Caro pela qualidade, comprometimento de marca, nome da marca, reputação, uma série de coisas. E agora numa outra situação que é da pandemia, do monopólio, né? do dumping, como você coloca, diante de produtos como para enfrentamento do Covid. O mundo se assustou com isso, né, Carlos? Eu tenho segurança que sim. E até tenho a oportunidade de trocar uma ideia sobre esse tema. Acho que nós estamos numa terceira guerra mundial, sem dúvida nenhuma. Não é uma guerra de bombardeamento, é uma guerra de domínio econômico. E a China, ela se preparou para isso. Você sabe que a China tem o plano 2025, que é um plano do partido, um plano oficial, não é nenhuma teoria conspiratória atrás dele, em que em 2025 a China dominaria o comércio mundial através da logística. Ela criou a Rota da Seda, que dominaria a logística na Europa, está chegando lá, criou todo o sistema de domínio da logística na África, dominou também a parte da logística em boa parte da América do Sul, Brasil inclusive. Você veja que as grandes ferrovias e os portos estão de alguma maneira na mão da China. E o mais importante, ela comprou as entradas, as duas, do Canal do Panamá. Qual era o projeto da China e segue sendo? A partir desse domínio, nada se comercializará no mundo se não for através da logística chinesa. Ora, isso, na verdade, em termos econômicos, é uma guerra. Ela quer dominar e, com isso, ela vai estrangular qualquer país que produza, tanto no campo agrícola quanto no campo industrial, porque, logicamente, ela vai administrar o custo da logística em função do seu interesse comercial chinês, né? Ora, nós estamos vivendo isso. Os países europeus se deram conta agora, quando da pandemia, que todas as ações dos países europeus, das suas empresas que estavam na China, foram compradas a preço de xepa pelo governo chinês. Começaram a comprar nas bolsas europeias. A Alemanha deu chega para lá, falou, peraí, para chinês comprar aqui precisa ter autorização, mas você sabe, a globalização financeira é muito difícil de ser controlada, então, através de bancos e outros subterfúgios, eles estão comprando. E a mesma coisa com a Bolsa de Nova York, aqui, etc. Então, nós estamos numa guerra comercial, uma guerra real. O Brasil tem que se posicionar de que lado ele vai ficar e tem que aproveitar a oportunidade, independentemente de entrar na guerra ou não, que está sendo aberto para essa guerra. E você falou bem, o mundo se deu conta de que se assustou. Não é essa lindeza de dinheiros fáceis chinês, é uma necessidade realmente de recursos que surge no mundo ocidental e a China está cobrindo. Aliás, Carlos, numa outra informação na mesma linha, o estado de São Paulo hoje, este que pode ser a locomotiva, sem trocadilhos ou clichês, que pode ser a locomotiva, hoje tem no seu setor energético a China comandando. Nós temos a CPFL Paulista, essa importante companhia, que em função da necessidade do chinês aprender a lidar com o setor hidrelétrico, veio buscar know-how aqui no Brasil. Só que a busca do know-how passa pela compra de parte de uma companhia, de um serviço essencial e sem concorrência. Aos riscos que corremos nesse sentido, não criando guerra, em hipótese alguma, mesmo porque a relação comercial tem que ser mantida com muita clareza, mas como se torna frágil a relação e dependente em setores cruciais, não é, Carlos? Aí você vê que a China, ela está partindo para... Tem três potências aí. A China que se alia à Rússia, em vários aspectos, e os Estados Unidos. O que é que... Veja o setor elétrico que se abordou com muita felicidade, certo? Os Estados Unidos não está preparado para esta guerra. A Rússia demonstrou que ela pode desativar o sistema elétrico americano em questão de décimos de segundo. Você deve se lembrar, o ano passado, quando os Estados Unidos desativou, com um pouco de tecnologia que ele tem, o sistema elétrico da Venezuela, a Rússia pegou e desativou todo o sul do continente, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Precisou haver um clamor para eles reativarem, porque não havia forma, digamos assim, operacional que resolvesse, que era um curto-circuito eletrônico criado por hackers, teoricamente, da Rússia. Bom, aí o que a Rússia fez? Ela desativou Nova York. Os Estados Unidos está 10 anos atrasado no sistema de defesa. Os Estados Unidos está colocando 800 bilhões de dólares para, até o final do ano que vem, estar preparado para se defender. Então, a Rússia tem
a tentação de dominar o mundo pelo domínio que ela tem hoje da área da informática. A China, pelo controle físico, que ela tem recursos. Você lembra que a China tem hoje, depois de tudo que ela gastou com esse ano passado, ainda 1,2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano disponíveis no seu caixa, certo? Então, é uma guerra interessante que o Brasil deve acompanhar. Ele não deve entrar na guerra, ele deve usar as oportunidades de guerra e a partir daí, com isso, dá uma taxa de desenvolvimento para o Brasil muito maior do que seria apenas para o mercado interno, que foi a tese do nossos governos anteriores daí, do PT, que eles entendiam. Você lembra que o Lula publicamente disse que ele iria evitar a exportação, porque na cabeça, digamos, modesta dele, quando você exporta um produto, palavras dele, você tira da mesa do brasileiro. Então, o que politicamente o governo do PT fez? Vamos desarticular a indústria, impedindo ela de exportá-lo, jogar o dólar de quase 4 quando ele assumiu para 1,60, e com isso, de alguma forma, o que aconteceu? Nós tivemos a destruição da indústria brasileira, forçada, porque ela passou a dispor de um mercado interno pujante na época, com muito dinheiro colocado à disposição, todo mundo se endividou para comprar, mas com isso a indústria perdeu competitividade, porque ela não precisava concorrer com a empresa estrangeira, porque foram criados uma série de mecanismos, e não conseguia exportar porque o dólar estava baixo. Foi uma política inteligente, competente, tirou o Brasil como exportador mundial, fez o Brasil voltar ao Brasil colônia, exportador apenas de produto agrícola, dentro daquela, digamos assim, visão um pouco míope, né, de que quando você exporta, você tira do brasileiro, mas foi bem sucedido, que o que o governo PT queria, que acabar com a indústria, ele realmente conseguiu. Se esforçou, e eu vejo nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos representavam 26% da exportação do Brasil quando o Lula assumiu, e a Dilma deixou com 11%. Esse é só um dos setores que passou por um desmonte terrível nessa era PT. Carlos, eu quero, em função do tempo, eu preciso encerrar uma conversa que duraria horas aqui, até pela qualidade e pela oportunidade ímpar de te ouvir. Você trazendo informações importantes, ponderações que fazem refletir e mostrando a importância de São Paulo neste momento. Nós estaremos atentos a isso e já te convido a participar novamente conosco para ampliarmos essa discussão, Carlos. Positivo. Vai ser um prazer estar contigo novamente no dia que você quiser. Muito obrigado. Agradeço a atenção do economista e analista político Carlos Barbieri conversando conosco na programação da